Homero já cantou. A vida do ser humano é uma verdadeira epopeia. A Odisseia é uma aventura. A epopeia é a aventura dos heróis. E todos que cá estamos, encarnados e reencarnados, que singramos as experiências, corpo pós corpo, estamos construindo o nosso futuro. É desta maneira que, mergulhando nas tradições gregas, nós vamos encontrar na Magna Grécia o templo mais famoso, o mais procurado por todos os gregos e cercanias. Era o templo de Esculápio. Esculápio, filho de Apolo. Apolo, o deus da cura, o deus da medicina, o deus das profecias. O deus das artes, o deus da música, o deus da estética, o deus da beleza. Apolo teria concedido a Esculápio, seu filho, o dom da cura. 1200 anos antes de Cristo, alguns historiadores afirmam que uma figura assim teria aparecido. A tradição faz crer que ele era uma divindade. O mais curioso era o tratamento médico. Os gregos procuravam os templos que se multiplicavam por toda a Grécia. E nas escadarias do templo de Esculápio, o doente deveria deixar a sua oferenda e adormecer. Então, a partir de uma experiência onírica, saindo do próprio corpo, o enfermo via, descendo do Olimpo, o deus Esculápio, com mãos luminosas. O deus impunha as mãos sobre o enfermo e, quando ele acordava, além da saúde física completamente restabelecida, narrava a experiência do encontro com o deus Esculápio. Naquilo que mais tarde a ciência espírita iria esclarecer. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos um espírito que temos um corpo. E não estamos dentro dele como um líquido está numa garrafa. Nós estamos, segundo afirma Allan Kardec, ligados molécula a molécula. E há momentos especiais em que o corpo, pelo fenômeno do sono, relaxa esses laços. Nós do corpo nos afastamos e vamos ter vivências no mundo espiritual. Esculápio, portanto, representa não apenas uma tradição, mas a ideia que está em todos os povos de que seres espirituais fora do corpo podem voltar e nos auxiliar no processo da saúde. Basta mergulharmos nas tradições dos índios norte-americanos. Basta mergulharmos nas tradições dos nossos índios sul-americanos e vamos encontrar os pajés, as pagelâncias, os esforços das entidades ligadas à natureza, proporcionando através da mediunidade fenômenos extraordinários. Na sequência, nós vamos encontrar Hipócrates, considerado o pai da medicina. Ele teria surgido no século V antes de Cristo, aproximadamente. Hipócrates foi o primeiro a estabelecer a relação de uma espécie de teoria científica dos processos das enfermidades. Teria sido ele um dos primeiros a estabelecer um processo de anamnese, de ouvir o enfermo, tentar compreender a relação entre corpo, humores, alma no processo de cura. Sim, graças a Hipócrates, que nós temos o juramento que todos os médicos fazem quando se formam. E o juramento é admirável. Jamais usarei a medicina para matar, ainda que me peçam qualquer substância química para promover a morte, eu nunca farei. Jamais contarei o que em casa de qualquer doente tenha ouvido. Estarei sempre à disposição para promover a vida e jamais cobrarei por qualquer procedimento. Acho que essa parte é esquecida, não é? Bem, mas Sócrates também dizia que a educação jamais deveria ser cobrada. E vejam os professores onde estamos, não é?
Viva o juramento de Hipócrates. Compreensível que a medicina tenha se transformado em profissão. Foi graças a essa condição de profissionalizá-la que nós temos os protocolos muito bem estabelecidos. Na sequência de Hipócrates, nós vamos encontrar Galeno, agora sim, já no segundo século da era cristã. Galeno foi muito importante. Foi o primeiro que estabeleceu que corriam pelas nossas veias o sangue. Até Galeno, sabe o que se imaginava? Que era o ar que percorria as nossas veias, e não um líquido que nos proporcionava a capacidade da vida. Até Galeno, por exemplo, imaginava-se que o coração era a sede da memória. Vocês devem se lembrar, aqueles que têm 18 anos como eu, a professora na escola dizia assim: trouxeram a lição de cor, core, coração. A neurologia mais tarde informaria os bilhões de neurônios que cada um de nós trazemos. O curioso é que Galeno, que teria florescido em Pérgamo, na Turquia, foi em Pérgamo que teria surgido o pergaminho, a escrita em peles de animais. Eles se especializaram nessa técnica e se tornaram famosos no mundo inteiro. Os papiros, pela folha da planta de mesmo nome, na região do Nilo, nos juncos, não é? Também entraria para a história, mas os pergaminhos, que são aquelas duas partes que se rolam de peles de animais, teria sido originado nesta cidade, Pérgamo, que muitos confundem com uma ilha da Grécia. Mas é porque Pérgamo, na Turquia, teria sido, por assim dizer, colonizada pelo movimento helenístico que Alexandre o Grande fez, fazendo com que toda a cultura grega se espalhasse por boa parte dessa região. O mais curioso é que Cláudio Galeno tornou-se médico-chefe da escola dos gladiadores. Antes disso, é preciso lembrar que o pai dele, que era um homem notável, muito rico, empreendedor, culto, teve um sonho. Imaginou que o filho deveria se enveredar pelos estudos romanos, pela área da política, do direito, mas ele sonha com o deus Esculápio, vindo até ele, aparecendo na sua intimidade, dizendo: teu filho deverá ser médico. Mais uma vez, a espiritualidade, a mediunidade, influenciando ou determinando o destino de alguns homens na história. Mas Galeno, tornando médico-chefe da escola dos gladiadores, tinha nisso um duplo sentido. O primeiro, um gladiador era muito caro. Gladiador vem do instrumento que ele carregava. Gladio, espada. De gladiar. Muitas pessoas falam essa palavra incorretamente. Elas dizem de gladiar. Não! Duas espadas. Luta. Gladiador, quem carrega uma espada. Como eles eram muito caros, escolhiam, e o povo adorava a matança. Não sei por que nós, seres humanos, gostamos de ver um ser batendo em outro ser. Um ser matando outro ser. Acho estranho que alguns espíritas digam até hoje: bandido bom é bandido morto, quando nosso mestre morreu entre dois ladrões e prometeu um céu a um deles. Acho estranho os espíritas que seguem o príncipe da paz, aquele que deixou-se morrer, mas não matou ninguém, queira matar aqueles irmãos que não tiveram as mesmas oportunidades que muitos de nós. É uma contradição. Amamos aqueles que nos amam e odiamos aqueles que nos odeiam, contrariando o que Jesus ensinou. Ama o teu amigo e ama o teu inimigo. Não sei que tempos nós estamos vivendo em que odiamos mais o ódio do que amamos o amor, em que esquecemos a lei do perdão, em que esquecemos André Luiz, que narra a presença de seres de luz, descendo aos marnéis, aos charcos, a podridão moral, resgatando os assassinos, os bandidos, os transviados, para elevá-los à luz. Não sei por que muitos de nós, os espíritas, só os que faltaram, não os presentes, carregamos esses sentimentos, não é? De qualquer maneira, acho estranho esse fascínio pelo desejo da violência e da morte ao semelhante, porque o gladiador era muito caro e trazia muitos recursos aos seus proprietários. Os senhores ricos contratavam os melhores médicos
E para Galeno, qual era o interesse? O Império Romano proibia a dissecação de cadáveres. Para conhecer os corpos, eles procuravam macacos, animais, mas agora, sendo o chefe médico da escola dos gladiadores, um braço decepado, uma perda ao proprietário do gladiador, mas uma peça extraordinária ao médico-chefe, que poderia conhecer aquele braço, um peito aberto em chagas, em que se pudesse ver o coração batendo nos poucos minutos de vida. Que coisa interessante! Vocês sabem quando a medicina teve um avanço? Mais ou menos nesse período, na perseguição aos cristãos. Porque os médicos dos gladiadores, que tinham de curá-los para dar lucro aos seus senhores, quando os cristãos, que eram nada, meus amigos, os cristãos levaram 300 anos para transformar um nome que era considerado abjeto, um nome que era considerado um xingamento. Chamar alguém de cristão era humilhá-lo. Os filhos do Evangelho levaram cerca de 300 anos para transformar um nome que traduzia maldição em virtude. Eu disse 300 anos, não foram 300 dias, não foram 30 anos, 300 anos de perseguições. E nós pensamos que nas arenas existiam apenas leões. Ora, leões, tigres, ursos, hipopótamos, elefantes, crocodilos. O urso, por exemplo, antes de matar, brinca com a própria presa. E quando cansa, crava as unhas no peito e dilacera o ser. Imagine-se sendo arrastado por um urso. E quando um leão qualquer já estivesse com a fome saciada, os médicos desciam às pressas para recolher os restos mortais dos cristãos para terem como estudar, conhecer. Acho estranho também algumas pessoas se encantarem com esse período. Penso que o que nos encanta é a coragem dos cristãos. Porque nós estamos falando, meus irmãos, para que você e eu cá estivéssemos hoje, e estivéssemos sentados no ar-condicionado, ouvindo essas histórias, há pessoas que até se emocionam. Imaginem que esta porta fosse trancada e alguém aqui se apresentasse e dissesse: vocês todos irão para a arena. Era assim. Centenas e centenas de cristãos, e não só isso. Cães selvagens eram lançados sobre os cristãos nos seus ambientes em que eles se recrutavam para orar. Não à toa, eles se reuniam nas catacumbas. A palavra catacumba é grega, significa perto do vale. Catacumbem. É porque os primeiros arqueólogos precisaram colocar um ponto de referência quando encontraram os primeiros cemitérios subterrâneos. A palavra cemitério quer dizer dormitório. Hipogeus, os cemitérios subterrâneos, mais de 25 metros debaixo da terra, quilômetros e quilômetros de extensão. Sabendo os cristãos da perseguição e que o Império Romano era supersticioso, eles se reuniam nesses cemitérios subterrâneos, nessas catacumbas, para orar rapidamente. Não eram reuniões de horas, porque não existiam janelas. Imagine você a 25 metros debaixo da terra, cada um levando um archote, uma tocha, e a tocha lançando aquele cheiro, aquela resina. Não se aguentava muito tempo. Eram reuniões breves, em que você tinha de sair da sua casa nas horas mortas da madrugada, com medo da perseguição. E hoje, fico estupefato com os espíritas que não foram capazes de enfrentar uma pandemia, que fecharam as suas casas espíritas e demoraram mais do que devíamos para voltar. Os que nos antecederam na fé enfrentaram feras crudelíssimas, perseguições impiedosas e um vírus que se mata com água e sabão. Um vírus que se protege com máscara, um vírus que se protege com alguns metros. Os espíritas que acreditamos na imortalidade da alma, que temos a certeza de que a vida continua, nos acovardamos, ao ponto do censo de 2022 dizer que o espiritismo está em decadência. Está em decadência não porque Deus quer, está em decadência não porque os espíritos superiores querem,
Está em decadência, desculpem os irmãos se julgo todos por mim. E mais uma vez, não os presentes, só os espíritas de Marte. Está em decadência pela nossa covardia. Está em decadência porque nós somos acostumados a orar e sempre imaginar que alguém vai fazer, que o plano espiritual fará. Ouso dizer, e anotem a data de hoje, ouso dizer, no panorama atual, sem considerar uma reação, uma interferência do mundo espiritual, e eu digo isso já há anos, no panorama atual, o espiritismo vai acabar. O espiritismo como nós conhecemos vai acabar. Ou os espíritas nos conscientizamos que o trabalho de divulgação é nosso, que o trabalho de proliferação consciente, maduro, equilibrado do espiritismo é nosso. Que se não cuidarmos das nossas casas espíritas, o evangélico não cuidará, o católico não cuidará, o ateu não cuidará. Se nós não compreendermos que os tempos mudaram, que não dá mais para ter a casa espírita com chão de barro, banco de madeira, que as casas, se você quer um aluno estudando 2 horas, tornando-se um membro, um voluntário nos tempos atuais, você tem de pensar numa casa espírita moderna, você tem de pensar numa casa espírita minimamente confortável, não com aquele ventilador nheque, 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 nheque. Você tem que escolher se ouve a palestra ou se passa calor. Não, meus irmãos! Os espíritas estamos na classe média alta. Segundo o censo, somos os que mais estudamos, somos os que temos os melhores salários. E humildade nada tem a ver com as nossas casas espíritas. A nossa casa é simplesinha porque a gente é humilde. Humildade não é questão de corpo, é de alma. Não é a roupa que você usa que te torna humilde. Não é porque você está rasgado, a sua casa espírita não tem as paredes pintadas, o seu banco na casa espírita está para quebrar. Isso não nos torna humildes. O que nos torna humildes é o amor pelo outro, o melhor que podemos oferecer às pessoas, o carinho, a excelência na exposição doutrinária, o esclarecimento, o mínimo de conforto. Mas Chico Xavier não tinha conforto, foi por escolha dele. Com todo respeito e amor ao Chico e ao trabalho do Chico, e tudo que o Chico representou, a tarefa dele era outra. O Chico não ensinava as pessoas a dar passe. O Chico não ensinava as pessoas a falar em público. O Chico não ensinava as pessoas a agirem como médiuns nas escolas de espiritismo, porque o trabalho dele era gigantesco, era com a humanidade. O trabalho das instituições tem especificidades. Nós precisamos oferecer o nosso melhor. O nosso melhor é o chão de terra, o nosso melhor é o banco de madeira, o nosso melhor é o ventilador nheque, 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 está ótimo, porque é o nosso melhor. Mas que nenhum de nós pense que isso é humildade, que nenhum de nós pense que o plano espiritual não vai deixar o espiritismo morrer, não. O plano espiritual deixou Jesus ser assassinado, ou não? Jesus foi assassinado, cadê o plano espiritual? Mas estava programado para Jesus morrer assim. Quem foi que disse? Pai, tudo te é possível. Se queres, afasta de mim esse cálice, mas seja como tu queres e não como eu quero. Onde é que está o programa? Jesus sabia que estava vindo para uma sociedade violenta. Seria natural que os violentos se voltassem contra ele. Mas ele não estava querendo aquilo. Ele estava pronto para o testemunho. O plano espiritual deixou Jesus ser assassinado. O plano espiritual deixou 300 anos de perseguição aos cristãos. O plano espiritual deixou surgir a noite de São Bartolomeu, mais de 150 mil pessoas mortas. O plano espiritual deixou antes Martinho Lutero, com a reforma, mais de 100 mil camponeses mortos e centenas de padres mortos, destroçados pelo povo. O plano espiritual deixou a Inquisição, mais de 400 anos, só na Europa, 100 mil mulheres foram queimadas vivas. O plano espiritual deixou. Porque a organização social não depende dos desencarnados, depende dos encarnados. Então, meus irmãos, o espiritismo será o que fizermos dele.
Já imaginaram voltarmos para o mundo espiritual, verificando a grandeza que Deus deixou nas nossas mãos e pela nossa preguiça, pela nossa incúria? Porque agora a gente descobriu que tudo é online, não preciso vir mais ao centro espírita, então tem a mesma proteção na sua casa? Ah, você está fazendo reunião mediúnica online? Tudo bem. Mas será que tem a mesma proteção que tem a casa espírita? Então a gente joga André Luiz no lixo. As correntes magnéticas que protegem a casa espírita, os benfeitores espirituais que nos assistem. Uma casa espírita, sabe o que dizem os benfeitores espirituais? Uma casa espírita é uma embaixada celeste. Embaixada é uma instituição que representa um país em outro. A casa espírita é a instituição que representa o mundo espiritual na Terra. Reunidos somos mais fortes, fortalecidos produzimos mais, em conjunto nós conseguimos nos consolar e a vida segue, a vida se desenvolve. Então, meus irmãos, para quem achou que eu já me perdi, os 300 anos de perseguição aos cristãos, de perseguição crudelíssima, Galeno teve oportunidade de estudar, de conhecer, e a medicina se desenvolveu amplamente. É preciso recordar as atrocidades, não por amor à violência, mas para que a gente não esqueça que, graças aos nossos queridos do passado, nós temos um cristianismo no presente sem perseguição. A perna de um cristão era amarrada num cavalo, a perna direita. A perna esquerda em outro animal da mesma espécie. E os equinos eram trotados em direções opostas. Os cristãos eram amarrados a cavalos, os cavalos trotavam e eles morriam esfolados. Meus irmãos, muita luta para que o Espiritismo chegasse na Terra. Muitos missionários vieram para que o Espiritismo iluminasse o planeta. E agora somos nós que estamos segurando essa tocha. Não apaguemos, que ela não se apague em nossas mãos. Que divulguemos a necessidade dos espíritas voltarem aos centros. Que encontremos essa organização admirável, esses trabalhadores lúcidos, essas casas abençoadas que se reúnem para compreender mais e melhor. Que isso seja a grande tocha a iluminar a nossa existência. Na sequência de Galeno, nós vamos dar um salto de 1.300 anos e encontrarmos a presença de Andréas Vesalius, com o primeiro tratado de anatomia da história da humanidade. O professor Andréas Vesalius, belga, tornou-se um médico ímpar. Só que, mais uma vez, o Império Romano, agora versão Igreja Católica, proibia a dissecação de cadáveres para conseguir os corpos, a fim de que ele conhecesse como éramos por dentro. Andréas Vesalius chamava os seus melhores alunos e pedia: por favor, verifiquem os pacientes mais doentes dos outros professores de vocês. Pois não, professor, para quê? Para identificarem o período da morte. Para quê, professor? Para que vocês compareçam ao velório. Para quê, professor? Para que acompanhem o sepultamento. Para quê, professor? A fim de anotar o cemitério, o endereço, a lápide. Para quê, professor? Para me informarem. Para quê, professor? Ora, tanta pergunta. Façam isso e me comuniquem imediatamente. Os alunos voltaram com os mais recentes mortos, anotados, cemitério, sepultura, etc. E o professor Andréas Vesalius dizia: você, traga uma pá, você é uma picareta, você é um saco de tecido bem resistente e todos aqui na minha casa às 3 da manhã. Para quê, professor? Ora, bobagem! Às 3 da manhã com isso tudo que eu pedi. Na hora marcada, lá estavam os alunos, o professor, iam ao cemitério e diante do endereço do mais recente sepultado, o professor dizia: cavem. Abriam a sepultura, encontravam o ataúde, o caixão era aberto, o corpo retirado, colocado no saco de tecido. Fechavam o caixão, devolviam a terra à sepultura, levavam o corpo até a casa do professor Andréas. Ele era colocado sobre a mesa de jantar. E o professor Andréas contratava o mais experiente desenhista da sua época. Ele diria mais tarde: difícil não era propriamente dissecar os cadáveres, era convencer os desenhistas a suportarem o cheiro da carne em decomposição. E assim, o Dr. Andréas Vesalius produziu o Fábrica, o primeiro e mais extraordinário
tratado de anatomia que a humanidade já produziu. Antigamente, vejam de que tempo eu sou, eu dizia, abrimos a Barça. Alguém lembra da Barça? A enciclopédia britânica que nós comprávamos para pagar em 3 reencarnações. Juntava a família inteira, colocava na estante, era até símbolo de status. Os amigos vinham consultar e a mãe dizia para a gente pôr até luva, de tão caro para fazer as pesquisas da escola. Mas hoje dizemos, você dá um Google e aquilo aparece em 3 dimensões, os corpos coloridos, os nomes, as informações. A inteligência artificial já prepara uma aula, com óculos virtual você enxerga à sua frente a tecnologia extraordinária, graças a esses heróis anônimos. Andreas Vesalius. E quando ele foi fazer um processo anatômico dos ossos, foi pior. Porque ele pedia aos alunos que anotassem sepulturas bem antigas. E quando os corpos eram exumados, e encontravam-se os ossos, apareciam figuras inesperadas. Lobos. Lobos selvagens que vinham disputar com o professor os ossos insepultos. Na maioria das vezes, os lobos ganhavam, é claro. E o professor tinha de recomeçar. Andreas Vesalius mandou fazer o Fábrica. Notem que ele está no século XVI. A imprensa por Johann Gutenberg tinha acabado de ser inventada e ele encomenda um livro em cores. Produzir um livro em cores hoje é uma fábula. Imaginem no século XVI a riqueza de detalhes desse herói, dessa epopeia extraordinária. Mas, dando um salto, chegando agora no século XIX, nós vamos saudar o doutor Crawford Long, que inventa algo extraordinário. Não sei se vocês sabem, mas até o século XIX, o Hospital de Londres, referência em toda a Europa, operava sem anestesia, porque a anestesia não havia sido inventada ainda. Operava-se no último andar, debaixo de uma claraboia, e então 2 enfermeiros seguravam os braços do paciente, outros 2 as pernas, e a cirurgia começava. Aplicavam algum tipo de bebida, algum tipo de remédio disponível à época, mas que não chega próximo do que é anestesia nos dias de hoje. E como é que os médicos cobravam a cirurgia? Ora, pelo tempo. Doutor, eu quero que seja rápido. Ele dava o preço pelo tempo. E quando não gostava do paciente, além de cobrar caro, operava bem devagar. O médico de Napoleão, por exemplo, era conhecido por amputar uma perna em 1 minuto. 1, 2, 3. E o serrote correndo. 5, 6. E você 7. Aguentando 8, 9, 10. Sem anestesia. Foi assim que o Dr. Crawford Long foi abordado por um dos seus alunos. Professor, nós teremos uma festa universitária e gostaríamos do gás do riso. Desde aquele tempo eles se drogavam. O gás do riso. E gostaríamos que o senhor preparasse para nós. Ele dizia, gás do riso nem se usa mais. Por que vocês não usam o éter? O senhor pode preparar para nós desde que me convidem. E o convidaram. Ele preparou, todo mundo usou o éter, ele inclusive, e nas festividades universitárias, o Dr. Crawford Long teve uma contusão num dos seus tornozelos e percebeu que ficara a noite inteira sem sentir dor. Pela manhã estava inchado, uma dor imensa. Por que será que eu não senti dor? Teria algo a ver com o éter? Chamou um amigo que possuía um abscesso num dos braços. Pediu a ele que deitasse na cadeira específica, um chumaço de algodão, um éter específico daquele período, e disse ao amigo, por favor, veja isso. O amigo disse, isso que... Não era tão rápido assim, mas só para criar um pouco de expectativa. O amigo adormece. O Dr. Crawford Long retira o abscesso, sutura, e quando o amigo volta à consciência, ele pergunta, onde está seu abscesso? Ora, o que você fez? Eu operei. E a dor? Ele disse, eu usei o éter. Com algumas especificações e melhoras no processo químico, estava inventada a anestesia.
Todas as vezes que eu vou ao dentista, eu faço uma oração ao Dr. Crawford Long. Todas as vezes que faço endoscopia para acompanhar exames de saúde, faço outra oração. Uma cirurgia, e aquele sono da anestesia cirúrgica é tão abençoado, que se a morte for aquilo, eu vou dizer como São Francisco, "Sê bem-vinda, irmã morte", porque é um sono tão admirável, não é? Há aqueles que dizem assim: não devemos mexer na provação dos outros, porque se você ajuda a pessoa, você acaba retirando a carga dela. Eu digo, então você acha que a expiação ou a prova não merecem alívio? Então faça a cirurgia sem anestesia. É o que eles dizem, por exemplo, você vai adotar um órfão, a expiação do órfão é ser órfão. Mas se Deus permitiu anestesia no mundo para aliviar as dores físicas, a caridade alivia as dores morais. Nós temos dever, não de retirar o fardo, mas o copo d'água no deserto, o abraço acolhedor, a instrução, o apontar caminhos, o acolher, o instruir, o mostrar caminhos. É a nossa função, é dever. A anestesia, o Dr. Crawford Long, mas não para nisso. Ainda no século XIX, nós vamos ter a presença do Dr. Wilhelm Röntgen, um físico alemão. Ele tinha um hábito que eu sei que todos os homens do estado de São Paulo temos. Ele levava flores para a pessoa amada. Eu recebo sempre. E ele tinha um hábito curioso. No seu laboratório, ele plantou um pequeno vergel, um jardim, para todos os dias levar flores à esposa. Mas havia um problema no inverno. Não era possível cultivá-las no inverno. Então ele aproveitava, na primavera e no verão, antes de colher as flores, ele fotografava, para no inverno levar as fotos das flores. E aconteceu que num desses dias, ele estava fotografando, ao mesmo tempo em que estava fazendo ajustes nos raios catódicos que William Crookes, lembram? William Crookes, tão conhecido dos espíritas, havia inventado. E ele estava fazendo ajustes, conhecendo a máquina, havia feito alterações, esqueceu a máquina ligada. Enquanto tirava foto das flores, mas para testar a chapa fotográfica, tirou várias chapas aleatórias. E quando revelou as fotografias, levou um susto. Um susto. Porque numa das fotos estava o espectro de uma chave antiga, velha, que ele usava como marcador de páginas. Mas esta chave estava dentro de um livro fechado, sobre o qual estavam outros tantos livros. Ele procurou, encontrou o livro, abriu, lá estava a chave, retirou-a, colocou sobre a chapa fotográfica e estava milimetricamente perfeito. Era um espectro, uma espécie de um fantasma, uma forma assim meio vaporosa, mas era a chave. Ele ficou olhando para aquilo espantado, o que seria? Quando a sua esposa, vejam as mulheres sempre notáveis, quando a sua esposa sobe as escadarias do laboratório e ele diz a ela, mulher, se eu não fosse físico, eu diria que o que aconteceu aqui é coisa de bruxaria. De olhos arregalados e um tanto místico, ele disse, vê o que eu fotografei. A mulher olhou e disse, é uma chave. Ele disse, esta chave, mas qual é o problema? Ela estava dentro do livro, deste livro fechado, e sobre ele esses outros. A mulher olhou para a foto, olhou para os livros, olhou para o marido, olhou para a máquina dos rádios catódicos e entendeu, meu bem, não teria a ver com esta máquina? Ele disse, coloque então a sua mão diante da máquina que eu baterei uma foto. Ela disse, a minha não, coloque a sua. Não sou eu o louco da história, coloque a sua mão. Ele colocou a mão, bateu a chapa, revelou, e um susto. Além do seu anel, ele viu os ossos das suas mãos. Ficou completamente impactado. Que tipo de raios são esses que atravessa a matéria e é capaz de deixar o registro numa chapa fotográfica? Que raios são esses? Então ele pensou, que nome dar? Pensou na matemática. Darei o nome, já que eu não sei que raio é esse, ao elemento de matemática que representa incógnita. Eu o chamarei de raios X. Estava inventado por Wilhelm Röntgen, os raios X.
na intimidade do seu laboratório. E o mais curioso, quando ele publica nas revistas científicas, e a máquina de raio-x é reproduzida em outros laboratórios e funciona, e a ideia é divulgada em Paris, por exemplo, os hospitais dizem assim: uma máquina como essa não entra nos nossos hospitais. O povo dizia: uma máquina que enxerga por dentro, isso é coisa de espiritismo. Olha, está nos registros. O espiritismo já estava em Paris. Uma máquina que enxerga por dentro é coisa do demônio. E a indústria da moda? A indústria da moda não tardou. Algumas charges nos jornais diziam assim: as mulheres nunca mais terão sossego, porque os homens andarão com óculos de raios X. E a indústria da moda, sabendo que o chumbo, que os raios X não atravessavam o chumbo, começaram a fazer roupas íntimas de chumbo, para que os homens não enxergassem as mulheres. Mas vai enxergar osso, que coisa horrorosa, não. Então foi tão extraordinário que os raios X vão impactar uma outra cientista, que vai ter vínculo com o espiritismo. O nome dela era Maria Skolodowska, conforme a pronúncia, porque eu não falo polonês, e ela veio da Polônia, para estudar na Sorbonne, uma das maiores universidades europeias. Matriculou-se no curso de física, prestou o vestibular da época, ganhou a bolsa, mas todo aluno bolsista sabe que com o dinheiro, pelo menos no Brasil, você tem que escolher se come ou se compra livros. Em Paris, tinha que escolher se come, se compra livros ou se compra lenha para enfrentar o inverno europeu. Ela escolhia comprar lenha, porque sabia que de fome poderia durar um mês ou mais, de frio morreria na mesma noite. Então esta notável jovem matricula-se no curso de física. Primeiro dia de aula, lá estava Maria Skolodowska, na primeira fileira, quando entra o professor da cadeira oficial, professor Pierre Curie, um francês elegante. Fazia frio naquele dia. Ele estava com seu echarpe, blazer, bolsa tiracolo e os seus livros. Entrou com equilíbrio e elegância, depositou os livros sobre a mesa, retirou o seu echarpe, colocou no espaldar da cadeira, o blazer no mesmo local, a cadeira no assento, perpassou o olhar pela assembleia e quando viu aquela jovem, que tinha a tez pálida, como se beijada pelos raios argênteos de luar. Os seus olhos eram de um azul celeste, como se o ocaso, a abóboda, abandonasse a escumilha celeste e mergulhasse as suas órbitas. Ela era de uma beleza, ele encantou-se e parece que deu aula só para ela. O tempo todo olhando para ela. E as amigas ao fim disseram: Marie, o professor Pierre está apaixonado. Por que não te enamoras do professor Pierre? Vejam que resposta linda. Se eu me enamorar do professor Pierre, todas as minhas notas 10 serão atribuídas ao meu romance. Se ele quiser, que espere. E ele esperou 5 longos anos. Quando ela se formou e ela foi nota 10 em todas as disciplinas, ele a convidou para andar de bicicleta. Era muito sofisticado e comum passear nesse instrumento nas ruas parisienses. Eles andaram alguns quilômetros. Ele então fez um sinal, pararam, depositaram os aparelhos das bicicletas no tronco de uma árvore. Ele andou alguns metros, encontraram um outeiro, um morrinho, retirou o blazer, colocou sobre a grama, fez sinal para ela sentou-se, reuniu os joelhos, ajeitou o vestido, colocou as mãos sobre as pernas e ficou olhando e ouvindo o farfalhar das folhas das árvores e o trinar das aves canoras, quando de repente o professor Pierre disse: Marie, Marie! O que foi, Pierre? Marie, suas mãos! Ela disse: o que foi? Deixe-me ver. Ele segura nas mãos dela e conta: 1, 2. Ah, Marie, os seus dedos estão todos aí. E segurou na mão dela pela primeira vez. Essa parte não está no livro, não. Fui eu que inventei. Porque se fosse eu, faria exatamente assim. Mas eles casaram-se. Pierre tinha recursos. O pai dele tinha certos recursos. E então ele disse a Marie: Marie, já escolhi o nosso apartamento. E agora papai disse que você pode escolher os móveis.
alfombras, tapetes, cortinas, tudo o que quiseres. Não, Pierre, eu quero uma casa simples, na nossa sala 2 cadeiras de vime, um jogo de cama, de casal, instrumentos para cozinha. Mas Marie, Pierre, mas Marie, a nossa casa, Pierre, Marie. Pierre, está bem, Marie, será assim. Mas por que não queres uma casa sofisticada, Pierre? Eu sou uma mulher de ciência. Já me imaginou tirando o pó das cortinas, dos tapetes? Eu não tenho tempo. Ela criou um instrumento para cozinhar batatas, que o tempo que eles ficavam na universidade, o instrumento liberava uma quantidade exata de gás para ferver a água na temperatura adequada, a fim de que quando eles chegassem, a batata estivesse no ponto. Uma mulher dessa, que entraria para a história da humanidade, não poderia ficar presa aos afazeres domésticos. Vai, Marie, casam-se. E ela começa a pesquisar a radioatividade. Torna-se a primeira mulher do mundo e primeira mulher à sua época a ser 2 vezes prêmio Nobel. Vocês sabem, não é? Alfred Bernard Nobel, o descobridor da nitroglicerina, quando viu que a sua descoberta, o seu invento, estava sendo usado para matar pessoas, porque ele queria a aplicação na construção civil, explodir montanhas para fazer túneis, para construir casas, não para matar seres humanos. Quando ele percebe os horrores que os homens fizeram da sua invenção, ele doa toda a sua fortuna para um instituto que deveria premiar homens e mulheres que se notabilizassem nas mais diversas áreas do saber. E Marie tornou-se prêmio Nobel em Química e em Física. Tornou-se mundialmente conhecida e tinha 2 vestidos. Um vestido para a vida diária e um vestido para as festas. Aconteceu que essa mulher notável continua suas pesquisas, herda o nome do marido, Pierre Curie, Marie Curie. Há um documentário sobre a vida dela na Netflix. O corpo dela está no Panthéon, em Paris, entre os maiores gênios que a humanidade já teve. E aconteceu que Pierre, numa manhã chuvosa de primavera, estava indo à Sorbonne. Blazer, bolsa tiracolo, aguardava o trânsito, quando um caminhão, ainda tracionado por cavalos e rodas de ferro, trazia na sua carroceria ganchos múltiplos, ornamentando a carroceria. E esse caminhão passa tão próximo da calçada que um dos ganchos da carroceria enrosca na alça da bolsa tiracolo do professor Pierre, lançando-o para debaixo dos cavalos, que começaram a trotar sobre ele, até que uma das rodas de ferro passa sobre a cabeça do professor Pierre, matando-o instantaneamente. Aquele gênio morto por uma estupidez. Foram avisar Marie, a tristeza, a dor, o velório, o sepultamento e o governo. Marie, vamos aposentar você. Ela diz, não, eu tenho condições de trabalhar e eu sei que o dinheiro da minha aposentadoria, quem vai pagar é o povo francês que sofre. O que ela fez com a bolsa quando era estudante, já no primeiro ano, quando ela começou a dar aulas particulares e pôde se manter, ela fez o que todos os brasileiros fazemos. Ela voltou ao instituto e devolveu a bolsa, dizendo, eu sei que há outros alunos carentes precisando e eu já posso me manter e pagar a universidade. Esta mulher negou a aposentadoria. Então o governo disse, nós te daremos a cadeira do seu marido, quer dizer, a vaga na universidade. Isso eu aceito. Recebeu a vaga no primeiro dia de aula, em que compareceu a universidade inteira, todos achando que ela ia homenagear o marido, ela continua a aula do ponto que o marido parou. E quando questionada, ela disse, nós não somos personalidades. A personalidade é a ciência. É ela que deve ser exaltada, e não os nomes dos pesquisadores. E continuou dando aula. Até que uma repórter norte-americana soube que a universidade havia suspendido os recursos econômicos para as pesquisas daquela mulher, que foi 2 vezes prêmio Nobel. Fez uma campanha nos Estados Unidos. $1 milhão para Marie Curie. Quando ela recebeu o prêmio Nobel, que era muito dinheiro, os amigos disseram, Marie, agora você vai poder
escolas particulares para sua filha, vocês vão poder viajar. Ela disse, não, esse dinheiro eu ganhei em nome da ciência. Ele será integralmente doado à universidade. A mulher que doou milhões de dólares para a universidade agora estava precisando de uma campanha nos Estados Unidos. Os americanos arrecadaram e quando foram entregar-lhe o prêmio, o advogado a chamou. Isso porque a filha Irene, que também foi prêmio Nobel, eu às vezes não entendo Deus. Eu digo, Senhor, tanto para uns e nada para outros. Prêmio Nobel pela genética, a filha também. A filha que foi acompanhá-la aos Estados Unidos, disse, mamãe, vamos comprar um vestido novo. Ela diz, não, Irene, este aqui é o de sempre. Mamãe, você vai com esse vestido em todo lugar. Mas as pessoas querem ouvir física ou querem saber do meu vestido? Mamãe, você sabe que as mulheres reparam. As mulheres que conhecem física repararão. Mamãe, compra um vestido novo. Não compro. Mamãe, nós vamos à América. Qual é o problema? Mamãe, as americanas. Compre um vestido novo. Não compro, compra, não compro. Comprou. Foi com o vestido novo. E lá chegando, o advogado chamou a Madame Curie, o contrato de doação do prêmio. Por ocasião da sua morte, o seguro pagará também um prêmio para suas filhas. Ela disse, de jeito nenhum. Não. Esse dinheiro vai para a universidade. Se algo acontecer com ele ou comigo, o seguro tem de ir para a universidade. Foi esta mulher extraordinária. E qual é a ligação dela com o espiritismo? Pasmem. Marie e Pierre frequentavam as reuniões mediúnicas da médium italiana Eusapia Palladino. A médium de efeitos físicos notável, que convenceu Cesare Lombroso, lembram? O antropólogo criminalista que havia desenvolvido um método dizendo ser possível reconhecer um assassino pelo tipo de crânio. Isso nem se usa mais, mas nas escolas de direito eles são citados. Cesare Lombroso chega diante de Eusapia Palladino, desafiando-a. Mulher, mova este objeto. Provavelmente um tinteiro. Ela disse, envolvida pelo seu mentor espiritual, já em transe, tolo que és. Eu posso arrancar a tua mãe do túmulo e tu me pedes isto. Nesse exato momento aparece a mãe morta de César Lombroso, falando com ele em dialeto italiano, convencendo-o. Marie e Pierre frequentavam essas reuniões, naturalmente pesquisando, e é por isso que ela dirá, no seu diário, publicado aqui no Brasil por Companhia das Letras, no seu diário ela dirá, Pierre não morreu, apenas o corpo dele morreu, Pierre continua vivo. Ele vem falar comigo todas as noites. Acho tão interessante esse povo que diz assim, espiritismo. Nunca vi alguém que voltou para contar do lado de lá. Eu digo, está desinformado, hein? Os espíritos voltam desde priscas eras. É que a gente tem que procurar literatura séria, gente corajosa. Agora, o mais interessante. Eu fiquei um pouco espantado de saber que o livro biográfico de Marie Curie, feito por sua filha Eva Curie, mantinha essa informação. E não me atentei para o tradutor. Quando observei a tradução, Monteiro Lobato, que falava com o filho morto através do copinho. Eu fiquei um pouco entristecido quando soube, por uma doutora em história, que Monteiro Lobato participou mesmo. Parece que ele era racista. Ele participou de um movimento de branqueamento da sociedade da sua época. Seja como for, o fato está registrado na história. Marie e Pierre eram adeptos dos fenômenos espíritas. Não sabemos se tornaram espíritas, mas pelo comportamento dela, no mínimo Allan Kardec ela leu. Mas eu não disse que Wilhelm Röntgen influenciaria Marie Curie em que momento? Vejam que interessante. Vem a Primeira Guerra Mundial. Os soldados franceses estão morrendo no fronte de batalha. Morrendo porque os médicos não conseguem encontrar as balas. Ela leu nas revistas científicas os estudos de Röntgen. Construiu a máquina de raio-x em casa. Foi ao exército
e disse aos generais que ela poderia construir aquelas máquinas em automóveis e ir à guerra e ensinar os médicos a usar e salvar muitos soldados, evitando amputações, mostrando onde estão as balas para que as cirurgias fossem perfeitas. Todos riram, negaram. Se nós não temos quem dirija, ela disse: eu dirijo. Se os senhores não permitirem, eu vou à imprensa. E foi. E o exército teve que chamá-la. E ela construiu várias máquinas de raio-x. E ela mesma foi dirigindo os automóveis e capacitou médicos, enfermeiros para salvar os soldados franceses. E o mais interessante, Marie Curie se conecta à pesquisa espacial. Em 1969, 20 de julho, quando a missão Apolo 11 chega à Lua, Marie Curie teve uma grande importância. E mais importante ainda, o Brasil. Vocês sabem que as águas que os astronautas beberam na Lua veio do interior do estado de São Paulo, da cidade de Lindóia, porque Marie Curie esteve aqui em 1926, pesquisando a radioatividade das nossas águas. Fez um estudo completo, publicou nas revistas europeias. Quando a NASA precisou de um tipo de água específico, especialíssimo, foi aos estudos. Quando leu os estudos de Marie Curie, mandou vir buscar no Brasil 100 dúzias de garrafas de água de meio litro aqui na nossa Lindóia. O Brasil entra para a história da conquista espacial. A água que os astronautas beberam na Lua é brasileira, graças a Marie Curie e esse campo extraordinário de pesquisa. Meus irmãos, notem o programa, dos templos aos laboratórios. Há um programa extraordinário de progresso. Os Espíritos do Senhor, que estudam do lado de lá, responsáveis por produzir o desenvolvimento humano, encarnam e reencarnam. O progresso vem de lá para cá, mas será com suor e lágrimas que nós vamos construir, creio. Que todo médico, todo professor, todo juiz, todo enfermeiro, todo atendente de balcão, todo vendedor, toda criatura humana que trabalha com o público e que quer ver o progresso do ser, terá sempre espíritos superiores inspirando. É assim com a ciência, é assim com a medicina. Quem de nós não clama pelo Dr. Bezerra de Menezes? Quantos não são os relatos no nosso movimento de amparo, de ajuda desse e de outros benfeitores? Não estamos desamparados. Importante é compreender que mesmo que não tenhamos conhecimento completo, do lado de lá eles estão usando ciência. O que me machuca o coração é que nós tivemos um dos maiores médiuns cirurgiões do mundo no Brasil, Arigó. E os brasileiros não o reconhecemos. O movimento espírita não abraçou Arigó. E o filme que foi feito foi por um biógrafo dos Estados Unidos. Não foi por um brasileiro. Os centros espíritas, dizíamos, ele usa instrumentos cortantes, mas curava. Qual é a diferença de Arigó para os médiuns de hoje? Os que cortam não curam. E isso é exercício legal da medicina. Arigó cortava, era um modo dos espíritos amigos dizerem da técnica, da tecnologia, que não tinha infecção, os processos antissépticos e o benefício que vinha diretamente à criatura humana. De qualquer maneira, somos todos viajantes do tempo e do espaço. Estamos todos indo e vindo. Progresso, meus irmãos. Daqui 5 anos, o seu filho está entrando na universidade hoje. Quando ele se formar, o mundo será completamente outro. Vocês viram no Japão? Fiquei encantado. Nós teremos dente de leite quando pequeninos, dente permanente quando adultos, e agora teremos dentes senis. Você que tem 80 anos vai ter a sua terceira dentes de marfim. Será uma coisa linda e não será por implante, não. Uma simples injeção. É um processo absolutamente automático. E os cânceres, os mais variados, em breve teremos cura. E a vacina da AIDS chegando. Meus irmãos, o futuro, que está a poucos centímetros de nós do ponto de vista histórico, o futuro está aí. Nós vamos ter um avanço extraordinário. A inteligência artificial testará medicamentos que levariam anos de experimentação
por meio de modelos matemáticos, ela fará isso, experimentará em minutos, horas, dias, e aquilo que levaríamos séculos para ter, nós teremos meses. Vejam a obesidade, ninguém mais terá essa doença. Ficaremos todos esbeltos. Viva o Monjaro! Porque a obesidade é uma doença, a pessoa não come porque ela é descontrolada, ela se descontrola pela doença, os hormônios que não estão regulamentados, é uma dor. E aí nós vamos ter tempo de viver. Imagine, você é criança, tem vontade de comer as coisas, mas não tem dinheiro. Cresce, tem dinheiro, mas não pode comer as coisas, porque faz mal para o corpo. A indústria aprenderá isso. Menos açúcar, menos caloria, mais qualidade, e nós vamos viver mais e melhor. Chegaremos, meus irmãos, aos 120 anos. Qual a sua idade? 90, dentes de marfim. E você será um garotão, uma garotona. Mas por que espírita quer viver muito? Vamos dizer que vivemos em média 80 e poucos anos. Quando a coisa fica boa, a gente volta. O que é que você aprende aos 80 anos? Você já se desiludiu. Você sabe que criatura humana é assim mesmo. As pessoas falam, elas fofocam, elas te abandonam, elas voltam a fazer amizade. Você aprendeu a criatura humana, você aprendeu as regras do jogo, você está maduro. E quando tudo fica bom, você volta para o mundo espiritual. Nenhum problema. Mas já imaginou? Em vez de 2 encarnações de 80, uma de 160? Mas com qualidade, não é? Veja, quando eu era criança, uma pessoa de 50 anos, era o fim do mundo. Eu dizia, Deus me livre de chegar lá. Agora que eu estou com 51 anos, são os novos 30. Eu me sinto com 30 anos, nunca estive tão melhor. Agora a vida está um pouco mais organizada, tem remédio para tudo, tem médico para tudo. É muito melhor ter 50 do que ter 20, porque com 20 a ansiedade, o medo, a insegurança, o que é que vai ser? Com 50, a compreensão, a gente fica até calmo. Fica mais equilibrado, fica até livre para desequilibrar. É tão admirável. Então, meus irmãos, dos templos aos laboratórios, dos laboratórios ao espaço, o que o James Webb, o telescópio está mostrando do infinito, fazendo com que a gente entenda mais e melhor. Sabe o que é que me encanta na astronomia? Todos os elementos químicos do seu corpo foram forjados dentro de uma estrela como o Sol. O ouro da sua aliança, a prata da sua correntinha, o ferro dessas cadeiras, todos os elementos da tabela periódica, todos foram formados em estrelas como o Sol que pega o hidrogênio, por meio de fusão, transforma em todos os elementos químicos que nós conhecemos. E quando uma estrela como essa, bilhões e bilhões de anos depois, colapsa, ela explode e espalha os elementos químicos por todo o universo, que mais tarde se reuniu, compondo o meu corpo, tudo aquilo que é animado e inanimado. É Deus. Meus irmãos, a medicina é a presença de Deus no mundo. O conhecimento, como disse Jesus, é o que vai nos libertar. Não tenhamos medo. Louvemos a religião que nos acolhe, que nos permite falar de tudo e de todos, que nos dá margem para falarmos de medicina, de astronomia, de astrofísica, que nos permite abordar todos os aspectos antropológicos, sociológicos, políticos. Aqueles que dizem que é proibido ao espírita falar de política, mas o que é a política, senão a presença e a história no mundo? Então vivamos, salve esta religião, salve Allan Kardec, salve o espiritismo no mundo que nos permite agora e sempre compreendermos mais e melhor a vida. Por isso, evocamos Castro Alves, para com ele cantar e cantando repetir. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume, que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando,
cai ao solo fecundando o chão duro que a produz. Vai deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador, é Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador, é Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir. Terá as venturas que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai, o amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito. Marchai para o infinito com Jesus, do templo ao laboratório. Marchemos confiantes. Muita paz a todos.